Essa história vai te prender do começo ao fim. É sobre amor, dor, recomeço e a força de quem decide se colocar em primeiro lugar. Então respira fundo, aperta o play e se permite sentir. Porque talvez, no fundo, essa história seja um pouco sua também. Eu devia ter desconfiado desde o início. Mas o amor, quando chega, cega. E eu estava completamente cega. Tudo começou num dia comum, mas ele chegou como quem muda tudo. O sorriso, a segurança, o jeito como me olhava. Era como se eu fosse a única mulher do mundo. E por um tempo, eu fui. Ele me levava para lugares simples, mas que ganhavam um brilho diferente com a presença dele. A gente ria de coisas bobas, trocava olhares em silêncio e jurava amor eterno antes mesmo de saber o que o sempre significava. Mas o sempre durou bem menos do que eu imaginava. Com o tempo, ele começou a mudar. As mensagens demoravam a chegar. Os encontros ficavam cada vez mais escassos. E quando eu perguntava, ele dizia que era o trabalho, o cansaço, os problemas. Mas eu sentia, aqui dentro, eu sentia que algo não estava certo. Uma noite ele não apareceu, nem atendeu, nem explicou. E foi aí que eu descobri. Ele estava com outra. Ele estava ali, na minha frente, como se o tempo não tivesse passado, como se o que ele fez pudesse ser desfeito com um simples "me desculpa". Eu errei, mas eu nunca deixei de te amar, foi o que ele disse. Palavras bonitas, mas já não tinham a mesma força de antes, porque agora eu sabia do que ele era capaz. Meu coração quis correr, abraçar, acreditar. Mas minha alma estava em pedaços. Eu respondi com silêncio. Um silêncio cheio de dor, de lembranças, de noites mal dormidas tentando entender o porquê. Ele tentou se explicar. Disse que foi fraco, que estava confuso, que não queria perder a única mulher que realmente amou. E aí veio o pior. Ele chorou. Sim, ele chorou na minha frente. E por um momento eu quase acreditei. Quase. Mas não era só sobre acreditar, era sobre confiar. E a confiança, essa não volta com flores, nem com lágrimas. Eitei. Me vi revivendo tudo de novo. O início doce, o meio confuso e aquele fim amargo que eu não merecia. Ele dizia que tinha mudado. Mas será que alguém muda em tão pouco tempo? Ou será que só tem medo de ficar sozinho? Sério, eu pedi um tempo, um espaço, e ele respeitou. Disse que esperaria, que não importava quanto tempo levasse. Ele provaria que era diferente. E durante os dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Ele realmente começou a tentar. Me mandava mensagens todos os dias, mas sem pressão. Passava na frente do meu trabalho só para deixar um chocolate, uma flor, um bilhete. Falava com meus pais. Pediu perdão até para minha melhor amiga, aquela que mais o odiava. E foi aí que o conflito começou de verdade, dentro de mim. Será que vale a pena perdoar? Será que vale a pena recomeçar algo que me machucou tanto? Ou será que essa é só mais uma ilusão bonita, pronta para me quebrar de novo? Porque às vezes o problema não é perdoar o outro, é voltar a confiar. Os dias foram passando e eu continuava confusa. Ele parecia mesmo estar mudando. Fazia tudo certo, dizia as palavras certas, mostrava cuidado nos detalhes. Mas dentro de mim ainda existia aquele medo, aquela lembrança silenciosa do dia em que ele me machucou. Eu me perguntava o tempo todo: será que estou sendo burra em dar atenção? Será que é só carência fantasiada de esperança? Ou será que, pela primeira vez, ele está sendo sincero? As amigas estavam divididas. Algumas diziam: quem trai uma vez, trai sempre. Outras, mais românticas, diziam: se ele está lutando, é porque se arrependeu de verdade. Mas a verdade é que ninguém podia decidir por mim.
nem elas, nem ele, nem o tempo. Era só eu e meu coração cheio de rachaduras. Uma tarde ele apareceu no meu trabalho com um envelope. Era uma carta, escrita à mão, com cada linha marcada de arrependimento e saudade. Ele não me pediu nada, só disse que, independente do que você decidir, obrigado por ter sido o melhor capítulo da minha vida. Eu li aquilo com lágrimas nos olhos, e por mais que meu orgulho gritasse, meu coração tremia, porque talvez no fundo eu ainda amasse aquele homem. Mas recomeçar é um risco, é andar no escuro, sem saber se vai doer tudo de novo, e eu já sabia como era sentir essa dor. Chai, naquela noite, deitada no escuro do meu quarto, uma pergunta ecoava dentro de mim. Será que vale a pena tentar? Mais uma vez, eu pensei que estava começando a perdoar. Não completamente, mas talvez o suficiente para tentar entender. As flores, os bilhetes, a carta, tudo parecia sincero. E aquilo, de alguma forma, estava me tocando. Mas a vida... A vida adora testar a gente no momento em que começamos a baixar a guarda. Era um sábado à tarde. Eu estava no supermercado, distraída, quando ouvi uma voz atrás de mim, feminina, firme e carregada de mágoa. Você é a ex dele, né? Ela disse. Eu me virei devagar. E ali estava ela, a mulher com quem ele me traiu. O coração disparou. Não era medo, nem ciúme, era raiva. E uma estranha curiosidade. Ela parecia nervosa, não queria brigar. Desculpa te abordar assim, mas eu precisava te dizer algo. Ela começou. Bi, eu respirei fundo. Quis sair dali, mas fiquei. E ela continuou. Ele também me magoou, prometeu coisas, falou de você como se fosse passado, mas voltou atrás. Me deixou de repente. Adiciona aquelas palavras. Eram como facas cortando o que restava da minha esperança. Ela não estava ali por vingança. Ela também era uma peça quebrada no quebra-cabeça dele. Alguém que acreditou e caiu, assim como eu. Antes de ir embora, ela deixou uma frase que não saiu da minha cabeça. Homens como ele não mudam. Eles só aprendem a esconder melhor. Voltei para casa em silêncio, sem raiva dela, mas com um redemoinho dentro de mim. Ed, será que eu estava sendo enganada de novo? Será que ele era só um ator interpretando arrependimento? Ou será que ele também tinha mentido para ela? A dúvida me consumia, e pela primeira vez eu não sabia mais o que era verdade. E eu passei o resto do dia tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A conversa com a outra mulher me deixou em pedaços, mas mais do que isso, me deixou em dúvida de mim mesma. Por que eu ainda considerava dar uma segunda chance? Porque, mesmo com tudo, uma parte de mim ainda acreditava nele. Era amor, ou só o medo de recomeçar sozinha. Eu precisava tirar isso a limpo. Não dava mais para viver com aquela dúvida roendo meus pensamentos. Então, respirei fundo e liguei para ele. Preciso te ver agora. Foi tudo o que eu disse. Nos encontramos no mesmo lugar onde tudo começou. Naquela cafeteria pequena, onde o nosso nós ainda parecia existir. Ele chegou com os mesmos olhos ansiosos. Mas não era o mesmo homem de antes. Ou talvez fosse exatamente o mesmo. E eu que não queria ver. Você me traiu com ela. E agora ela veio até mim. Contou tudo. Disse que você a enganou do mesmo jeito. Ele engoliu seco. A expressão dele travou. E por um segundo, eu enxerguei a verdade no silêncio dele. Mas aí ele falou. E foi como se tudo ficasse ainda mais confuso. Eu terminei com ela antes de vir até você. Eu precisava me libertar do erro, para tentar ser digno de você de novo. Ela quer me punir e está usando você para isso. Eu não sabia no que acreditar. Era uma palavra contra outra, e o meu coração, dividido entre a esperança e a dor, não sabia mais para que lado correr. Você ainda me ama? Ele perguntou. E aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque sim, eu ainda amava. Mas amar
Não era mais suficiente. Não depois de tudo. Não quando o amor vinha carregado de dúvida. Naquela noite, deitada no escuro, eu entendi uma coisa. Às vezes a maior traição não é feita com outra pessoa. É feita contra os nossos próprios limites. Eu precisava de silêncio. Não para fugir dele, mas para me escutar. Durante dias, evitei mensagens, ligações, visitas. Desliguei tudo. Fui para a casa da minha irmã no interior, longe de tudo e de todos. Precisava lembrar quem eu era, antes dele. E ali, no meio do campo, com cheiro de mato e céu estrelado, eu me vi pela primeira vez em muito tempo. Frágil, sim, mas viva. E cansada de aceitar migalhas no lugar de amor. Passei a escrever todos os dias. Escrevia sobre o que doeu, sobre o que ficou, sobre o que eu esperava e nunca recebi. E escrevia principalmente sobre o que eu merecia. E sabe o que eu percebi? Eu merecia mais. Merecia alguém que não mentisse, que não desaparecesse, que não me colocasse para disputar espaço com outra. Então, quando ele tentou me procurar de novo, dessa vez eu não corri, eu não chorei, eu simplesmente deixei o telefone tocar. Mas o destino parece que não gosta de finais tranquilos. Naquela mesma noite, uma mensagem anônima chegou no meu celular. Sem nome, sem assinatura, apenas uma frase. Ele ainda está com ela e você é só o plano B. O chão sumiu, o peito apertou. E tudo o que eu lutei para reconstruir parecia desmoronar de novo. Bambi, mas agora eu era outra. E dessa vez, se alguém fosse quebrado, não seria eu. Eu li aquela mensagem mais de 10 vezes. Você é só o plano B. Era cruel, era duro. Mas talvez fosse o empurrão que faltava para eu me libertar de vez. Não procurei saber quem enviou, nem se era verdade. Porque naquele momento entendi que já não importava. O que importa é o que aquilo me mostrou. Me mostrou que eu estava tentando reviver algo que já tinha morrido. Um sentimento que só existia em mim. A gente cresce ouvindo que o amor tudo suporta. Mas ninguém diz que ele não deve suportar tudo. Não deve aceitar mentiras. Não deve aceitar ser uma opção. Faz dois, né? E foi ali, no silêncio da madrugada, que eu finalmente respondi a ele. Eu não te odeio, mas também não te amo mais como antes. Te agradeço por ter me mostrado o que eu nunca mais devo aceitar. Enviei, bloqueei, apaguei e respirei fundo, como se aquele simples gesto tivesse tirado toneladas das minhas costas. Pela primeira vez, eu estava livre, não dele, mas de mim mesma, da versão minha que aceitava menos do que merecia. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que no fim das contas, ele me ajudou sim, não como companheiro, mas como lição. Porque às vezes o verdadeiro amor da sua vida é aquele que te ensina a amar a si mesma primeiro. Sandy, se essa história tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias como essa. Sua voz aqui faz toda a diferença.